se calhar aprendesse a observar um bocadinho mais a natureza, podíamos tirar muitas lições da natureza, que é de onde a gente vem. É assim, todas elas são. A rainha se calhar passa por umas etapas diferentes, mas pronto, tem aquelas etapas dela que só ela é que faz. Mas normalmente aumentam as reservas, aumentam o número de abelhas e lá vão elas embora a seguir. O que é que está a fazer? Estão-se a propagar, estão a ir para outro enxame, mas estão a viver dentro das possibilidades delas na mesma. A floresta é repleta de entidades mágicas, tem duendes. Pifaste. O que é que as abelhas nos ensinam? Diz lá, Sânia, o que é? O que é? Explica lá. Vá, o que é que tu aprendeste com as abelhas? Conta-me lá. Que fofinha! Aprendi que tenho que me equipar muito bem para elas não me ferrarem. Uma das coisas que a gente pode aprender com as abelhas, que se devia levar se calhar um bocadinho para a nossa vida, é o facto de tu estavas, antes de estar a trabalhar, estavas a brincar, mas é por aí. Elas trabalham todas em comunidade. A rainha parece que manda em tudo, mas não manda nada, não é? Porque a gente sabe que as abelhas é que resolvem... Porque as abelhas é que mandam tudo, mas se não houver a rainha lá, as abelhas também já não trabalham bem. Se não houver abelhas, a rainha também sozinha também não trabalha, e no meio daquilo tudo, se não houver o zangão, é igual. É igual, também não vai nada vai funcionar. Nada funciona, portanto, eles trabalham em equipa, trabalham em conjunto e só trabalham em conjunto. E se a gente aprender se calhar um bocadinho que às vezes não conseguimos trabalhar sozinhos, trabalhar em equipa funcionava melhor, e se houver uma coordenação mais ou menos certa, porque elas trabalham coordenadas. Não pode ser mais ou menos, tem mesmo que ser certo. Pronto, está bem, mas a gente já não pensa isso no humano, porque cada um pensa de uma maneira diferente. Mas se as abelhas podem, também deviam poder. As abelhas podem, mas as abelhas têm aquele mecanismo de pensar delas, ou que não pensam, mas aquela maneira de funcionar desde que nasceram, e são todas espécies cronometradas a trabalhar assim. A gente não é? Cada um tem as suas ideias, tem coisas, mas podíamos aprender um bocadinho a trabalhar em conjunto. Não é, Mara? Sim. Elas vão às abelhas, as abelhas vão às flores para ir buscar o pólen e o néctar que elas precisam, certo? Mas ao mesmo tempo, dando por isso ou nadando, eu acho que dão porque sabem o que é que estão a fazer, estão a polinizar e estão a fazer um bem maior. Então. Não estão a ser interesseiras no trabalho que elas estão a proporcionar. Sim, à partida não. Há aqui um sistema a funcionar. É um bocadinho contraditório, porque há quem diga que as abelhas nos fazem bem sem dar por isso ou sem pensar, portanto elas aí nunca podem ser nem deixar de ser interesseiras nem nada do género. Então, mas elas andam a trabalhar para elas estão a reunir mantimentos para elas terem alimentação para elas e para elas conseguirem desenvolver a colónia delas. Mas elas não estão só a reunir alimentos, elas fazem a polinização, elas pegam... Então, é o que eu estou a dizer, em consequência disso estão-nos a fazer bem. Então, mas se elas não fizerem isso também para elas, não fazem para elas na mesma, quer dizer, elas estão a fazer um trabalho em que não estão a ser egoístas, não estão só a pensar nos lucros delas ou na recompensa delas. É uma coisa que se calhar podia tirar das abelhas. Estamos a pensar aqui no facto de a gente, quando está a trabalhar para tirar, estamos a ganhar para nós, como aqui. A gente fazemos apicultura, a gente estamos aqui, trabalhamos, precisamos ganhar dinheiro, não é? Tiramos o mel para ganhar e para comer e para usufruir, mas também queremos ter mais abelhas para polinizar mais, para ter um ambiente melhor e para ter mais coisas. Daí fazermos este tipo de apicultura. Mas é um dos ensinamentos que se calhar podia-se tirar das abelhas. Também. Alguma vez tinhas pensado dessa maneira? Não, se calhar não. Se calhar eu acho que a gente é que devíamos puxar um bocadinho para a cabeça e chegarmos a essa conclusão e não estarmos à espera de serem as abelhas a ensinar-nos isso. Então, mas se a gente se calhar aprendesse a observar um bocadinho mais a natureza, podíamos tirar muitas lições da natureza, que é de onde a gente vem e de onde a gente certo. Se dá bem e foi de onde a gente saiu. Em vez de acabares por fazer como muita
muita gente faz, pensa em fazer bem assim, mas está pouco se lixando se faz bem ou se faz mal aos outros, né? Daí a gente fazer este tipo de apicultura e estarmos preocupados com elas fazerem bem à gente, mas nós ao mesmo tempo estarmos a fazer bem a elas. Estarmos a deixar elas crescerem quando querem, como querem, com a alimentação que elas escolhem e não estarmos a gente a fazer, a dar-lhes cera pré-moldada para elas crescerem daquele tamanho, que não é o natural, não estarmos a dar ou a fazer alimentação artificial, a dar-nos uma coisa que não é o que elas normalmente comem. Isto são só alguns exemplos assim por alto, pronto, não merece a pena também estar a seguir aí por esse caminho, mas pronto. Há outra coisa que eu também noto que a gente às vezes não observa, mas já li sobre isso e podemos se calhar ser outra das coisas que a gente poderia aprender com as abelhas, que é a maneira como elas se comunicam. Há toda uma ordem de comunicação, não é? Certa, para elas, explica-me lá. para elas saberem que para elas saberem que onde é que há pólen, onde é que há néctar, elas todas têm aquele jeito de comunicar delas. Há dança da abelha. Há toda uma concordância em comunicar e comunicam todas umas com as outras de maneira a que todas se percebam, entendam-se e levem aquilo para um bom caminho, não é? Uhum. É uma das coisas que a gente se calhar devia aprender um bocadinho mais com elas. O facto de saberem se comunicar e comunicarem em prol daquilo que querem fazer e como deve ser. Certo. Tens toda a questão da limpeza das colmeias, da forma como elas se tentam curar umas às outras. Fogo, não se pode estar aqui. Sim, porque Havia um terceiro ponto. o ambiente não há ambiente melhor que é o ambiente dentro da colmeia, dentro de uma colmeia saudável, não é? Não há nada melhor que aquilo. Ia falar também da divisão de tarefas, em como, pelo menos das abelhas operárias, todas elas dividem a sua vida basicamente da mesma forma, pelos diferentes estágios. Sim. Por etapas. Desde que nascem até morrer é tudo ali certinho e sempre tudo... É assim, todas elas são. A rainha se calhar passa por umas etapas diferentes, mas pronto, tem aquelas etapas dela que só ela é que faz. O zangão, há quem diga que não, que o trabalho dela é comer e beber e dormir e morrer e pronto, só o intuito de acasalar com rainhas novas, virgens. Será que é mesmo só isso? Pronto, isso é outro ponto discutível, mas seguindo para a frente. A abelha trabalhadora, a normal, aí é que a gente tem uma subdivisão de tarefas já mais acentuada, porque durante os primeiros dias de vida são as chamadas enfermeiras, tomam mais conta da casa e da criação a partir de, se calhar, de meio da vida delas, né? Que é a partir daí de 2 semanas, 3 semanas, começam a trocar as funções de enfermeiras para as virem à rua e serem, há quem chame forrageiras, há quem chame recoletoras. Isso. Pronto, é mais esse o termo. Mas assim, há todo ali um padrão, toda ali uma comunicação entre elas todas, porque todas parece que já nascem ensinadas. Isso é um ponto que é um bocadinho difícil de entender e complicado. Mas há ali porque... toda uma comunicação certinha para que o trabalho sejam todos feitos nas mesmas sequências, como deve ser, todas sabem o que é que têm que fazer. Para a colónia evoluir em vez de retroceder. E isso é uma coisa interessante de se aprender às vezes a trabalhar e não há aquela coisa do posto de eu venho à rua, eu venho coletar, sou mais importante do que tu que estás a trabalhar aqui a tratar da criação, por exemplo. Ou, pois, não é? Supostamente para elas acho que são todas iguais. São todas iguais, portanto... Ou seja, elas conhecem-se pela Se não fosse, comunicação elas e pelos bolhavam. cheiros. A gente ainda vê bolhas entre abelhas que sejam da mesma colónia. Normalmente não. E este não fizer o trabalho, vem para a rua, pronto, está feito. É quando elas não precisam, por exemplo, do zangão, já não há aquela função, são expulsos da comunidade, que é um bocadinho assim. Isso é outro ponto, que é que chega uma altura que quando há falta de comida ou qualquer coisa e veem que os zangões não são precisos, elas próprias expulsam-nos da colmeia e as abelhas trabalhadoras entre elas nunca se expulsam da mesma colónia. A não ser que ou esteja doente ou que morreu alguma, então aí elas tiram-na cá para fora, mas de resto ou saem todas porque combinaram sair todas,
tipo enxamear, tipo fugir, tipo por doença, por seja o que for. Mas mesmo assim Ou vão então, todas. ou então mantêm-se todas, é isso que eu digo. Andam todas juntas e seguem todas o seu ritmo de trabalho. Talvez também nós por termos começado a aprender pelo lado prático, não tenhamos estudado assim tanto o lado filosófico que o mundo das abelhas pode trazer, mas há de haver mais do que isto. Sim, há com certeza muito mais coisas. Elas, por exemplo, têm aquela coisa de viverem um bocadinho dentro das possibilidades delas, do que encontram, não é? O facto delas encontrarem uma casa para elas nem que seja dentro de um tronco de uma árvore, é aquilo, e depois andam sempre à procura do néctar, do pólen, e vivem dentro daquelas possibilidades. Tu vais lá, tiras, elas vão e vão à procura de mais. Se a gente tirar o mel, não é? Elas vão, veem que têm falta, Sim, vão. continuam a coletar mais para restabelecer o que Mas também se tirou. nunca têm muito mais do que necessitam, porque elas sabem. Isto está aqui um processo um bocadinho coisa, que é, elas têm aquele tempo para andar a coletar, elas sentem, né? Muito mais do que nós, se houver o tempo mau ou quando vem o inverno. Elas estão a coletar para se proteger para o inverno, estarem mais paradas, ou se não puderem sair, para terem comida. Elas nunca ou raramente coletam muito mais do que Isso aí é discutível. Há muita gente que vai dizer que estás errada, porque quanto mais espaço tu fores dando, desde que elas tenham um alimento cá fora, elas vão sempre continuar a coletar e aumentar as reservas. Mas normalmente aumentam as reservas, aumentam o número de abelhas e lá vão elas embora a seguir. O que é que está a fazer? Estão-se a propagar, estão a ir para outro enxame, mas estão a viver dentro das possibilidades delas na mesma, estão a viver dentro vamos lá ver se estou-me a fazer entender. Consegues Sim, entender? Elas vivem dentro daquilo, elas não querem mais nada do que aquilo que estão ali a fazer construir ali dentro da Nunca comunidade. vês uma colmeia atulhada, nunca vês desorganização por egoísmo ou por quererem mais do que aquilo que elas Pois é, um bocadinho por aí. precisam. Está telhada, está cheia, está. Elas não fazem mais. Elas vão quanto muito embora. vão embora. Ou então vão embora e fazem. isso, dividem-se. Dividem-se. É? Que é o objetivo delas, certo? Está correto. Mas não há mais do que aquilo. Não há aqui sei lá, um egoísmo. E para além disso ainda têm a capacidade de perceberem que a casa delas não é aquilo que a colónia precisa para viverem corretamente e de conseguirem mudar para algo melhor e de irem à procura de algo melhor. Acho que também é um ponto bastante interessante de nos apercebermos que têm essa capacidade não de O exemplo, por exemplo, ficarem presas. Sim, por exemplo, há aquelas alturas que às vezes há falta de comida na zona e se a gente não as alimentar, que é o que a gente normalmente não faz, elas próprias às vezes têm tendência em largarem a colmeia e irem embora à procura de outro sítio que tenha mais alimentação. Nem sequer são presas àquilo que a gente diz que supostamente tem. À casa, estamos ali a dar-lhe uma casa, é de graça, só lá têm que estar. E elas pegam nelas e vão-se embora porque não têm o fundamental, que é o alimento, e que é basicamente o que os povos antigos também faziam. Se a gente quiser levar isto um bocadinho para a história. Era a subsistência. Era a subsistência, né? A maneira de subsistir era essa, ninguém era agarrado à casa que tinha, nem ao coisa. Agora ao fim e ao estamos um cabo, bocadinho... A gente agora, hoje em dia, já ninguém é assim, mas as pessoas acabavam por ser assim, como os animais são assim. O objetivo do viver é a gente conseguir alimentação e sustentar-se. E a partir daí E o saber conforto e viver, a segurança, saber aproveitarem. Depois começou-se a alterar e hoje em dia já ninguém pensa assim. Hoje em Mas dia, é uma boa coisa para a gente perceber sobre elas, é isso, não é? Isso já leva a conversa para o outro lado, já não tanto para o lado da apicultura, já começamos a fugir um bocadinho do... Não é fugir, é coisas que tu podes já começas aprender. a misturar muita... Podes aprender em relação a elas que o valor na natureza e nas coisas.